O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas, com o pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo, só de pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças dos céus serão abaladas. E então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós. Pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer, e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Maranatá, vinde, Senhor Jesus. Todos. Maranatá, vinde, Senhor Jesus. Irmãos e irmãs, o tempo que estamos iniciando hoje, o tempo da liturgia, como se chama? Advento. A palavra advento significa aquele que vem para junto de. No caso, aquele que vem é Cristo. Junto de quem? Junto de nós. Ele veio a primeira vez nascendo da Virgem Maria pela força do Espírito Santo. Ele, o Filho de Deus, o Cristo eterno, do eterno Pai, se fez homem no seio da Virgem Maria. E ele virá glorioso, ressuscitado dos mortos. Ele já ressuscitou, mas virá para julgar os vivos e os mortos. Quando será? Não sabemos, mas sabemos que no dia de nossa morte teremos o nosso encontro com Ele. Isto para nós não deve ser um dia de terror, porque nos preparamos para isso. Nós pedimos esse dia da vinda do Senhor. Claro que é o Senhor que decide quando vamos ao seu encontro, mas desde já Ele está no meio de nós. Nós não o vemos, mas Ele está presente. O Advento celebra, pois, a vinda do Senhor. Nas 2 primeiras semanas celebramos a sua vinda final, e nas 2 últimas semanas celebramos a sua vinda primeira no seio da Virgem Maria. Então o Advento não é propriamente um tempo de preparação para o Natal, é também, mas já é a celebração da presença do Senhor entre nós e o anúncio da sua vinda final. No Evangelho de hoje, Jesus anuncia a fragilidade desse mundo. O sol, a lua, as estrelas, as coisas bonitas que Deus criou, não são deuses, não têm poder em si mesmas. E também elas, como criaturas, vão desaparecer. As forças do céu serão abaladas, as forças da terra serão abaladas de Jesus. O que significa isso? A fragilidade, a fraqueza dos elementos criados. Mas o ser humano é convidado, ou determinado pelo Senhor, que viva para sempre com Ele, convidado para o reino do Senhor, de tal modo que
quando acaba a nossa vida biológica, a nossa morte, não se acaba o nosso ser. E nós permanecemos com o Senhor, não como uma lembrança que passa, mas como nós mesmos. Então, veremos a Cristo face a face. Então, será confrontada a nossa vida diante da bondade do Senhor. E é por isso que, desde já, devemos procurar viver no amor de Cristo os valores do reino. A fé, a esperança, o amor, a caridade são os sinais do reino de Deus no meio de nós. Cristo já está no meio de nós e Ele virá. Ele escolheu 4 sinais da sua presença, sinais vivos. Primeiro, a sua palavra, a palavra de Deus. Segundo, a comunidade cristã, a igreja. Terceiro, a Santa Eucaristia e os demais sacramentos. Quarto, os sofredores e pobres. Lembra do primeiro ainda? Qual o primeiro sinal da presença de Jesus no meio de nós? A palavra de Deus. E o segundo? A comunidade cristã, a igreja. Terceiro, que vocês vão receber a Eucaristia, tomai e comei, tomai e bebei o meu sangue, o meu corpo. E o quarto, a palavra de Deus foi o primeiro. Quarto, cada pessoa humana, especialmente os que sofrem. Jesus quis assim se identificar com os que sofrem. Então é preciso que nós saibamos, com a Virgem Maria, acolher Jesus na palavra, participar da comunidade de fé, receber a Santa Eucaristia e os demais sacramentos e acolher a Cristo nos que sofrem. Assim, quando o Senhor nos chamar à sua presença, ao seu reino definitivo, não vamos estranhar, não seremos estranhos do seu reino. E nós, então, o reconheceremos, Ele nos reconhecerá. O sinal dos cristãos é o sinal do amor. É o que diz hoje São Paulo na segunda leitura. Irmãos, deveis continuar crescendo no amor, que o vosso amor deve transbordar. É esse o sinal da presença do Senhor. É esse o testemunho cristão, o amor dos cristãos, que transborda não só na comunidade cristã, mas para aqueles que também não são da comunidade cristã. Hoje também o profeta Jeremias explica que o Senhor fará cumprir sua promessa. Qual a promessa do Senhor? Que virá da raiz de Davi o Salvador, aquele que é a nossa justiça. Como se chama a cidade onde nasceu Jesus? Belém, da Judéia, no sul, próximo a Jerusalém. Ele foi concebido em Nazaré da Galileia, mas nasceu em Belém de Judá. Por quê? Porque assim dizia a profecia: e tu, Belém de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o chefe de Israel, meu povo. O rei Davi, o rei pastor, também nasceu em Belém de Judá. Da descendência de Davi haveria de vir o Messias, não simplesmente um rei para este mundo, mas o Messias que vai nos salvar e nos salva do pecado e da morte. Esse Messias Salvador é Cristo. É Ele que hoje é entregue a essas crianças no batismo e na Santa Comunhão, a vida em Cristo. E é essa vida em Cristo que nos dá a fortaleza. Hoje no Evangelho Jesus diz: vigiai, orai a todo momento, para terdes força de ficar de pé diante do Filho do Homem, não envergonhados. Orar, portanto, é a atitude da vigilância. Orar ou rezar, como queiram, não é uma coisa fácil, exige de nós humildade e confiança. Talvez precisamos de uma ajuda para a nossa oração. Os meios de comunicação católicos nos oferecem todos os dias possibilidade de oração. Se não conseguimos rezar sozinhos, peçamos ajuda, sobretudo ao Espírito Santo, que vem em auxílio de nossa fraqueza. Ah, mas eu não tenho tempo de rezar, viu, que sou uma pessoa muito ocupada. Então a oração é para os desocupados. Que é isso? É mentira, viu? Quando a gente diz, eu não tenho tempo de rezar, é mentira. É que nós não temos ainda a consciência da necessidade da oração em nossa vida. Estou dizendo nós porque é difícil para mim também. A oração é como
a preparação da terra para receber a chuva. E a chuva vem e torna a terra fecunda, própria para o crescimento da semente. Do mesmo modo, a nossa vida, o nosso coração. A oração, a vida espiritual, revolve essa terra, muitas vezes dura, do nosso coração e nos torna aptos, capazes de receber o orvalho da graça de Deus que transforma a nossa vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.